Amigo do meu violino, seja bem-vindo ao podcast número 16. Isso mesmo, chegamos ao podcast número 16. Estamos vivendo numa época onde todo mundo está em casa e vamos aproveitar esse tempo, né? E também nem vamos revelar o horário para que a gente possa conversar mais um pouquinho com você que às vezes está procurando um conteúdo. De fato, a gente está precisando voltar à regularidade de ter um podcast por semana, mas os nossos amigos da sala aqui, né, precisam ter um pouco mais de disponibilidade, né? E eu vou aproveitar que eles estão com um pouco de tempo livre, né? Uma reclusão caseira no momento. Então, a gente aqui, amigo do meu violino, estamos de volta com o Thiago Rosa e Ângelo Mendes, de costume, né? Agora eles estão me chamando de âncora. E se você que está escutando pelo seu tocador preferido, né? A gente pode falar assim, tocador preferido, né? Para a gente voltar às antigas, já que a gente tem uma pessoa de idade na sala, né? De 1930. O nosso luthier Ângelo Mendes. Então, aproveitando, né, o seu tocador, você pode nos escutar no Spotify, pode escutar a gente no Castbox, pode escutar a gente também no SoundCloud, pode escutar a gente também no YouTube. Todos esses canais estão disponíveis para que você tenha acesso ao conteúdo que a gente começou a discutir no último podcast número 15, que foi justamente começando a falar sobre um tema muito legal. Se você ainda não viu, o tema que nós começamos a discutir é com o seguinte título, e aí fica aí para você ficar pensando. Será que o problema ou a culpa sempre é do sonoplasta? Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse podcast, hoje a gente vai dar continuidade nele, né? E, inclusive, o nosso mesário, Ângelo Mendes, já pegou o caderninho de anotações para que ele possa lembrar. Hoje ele está inspirado, hoje ele está inspirado. Porque o nosso radialista aí é complicado, né? Tem que notar tudo. Radialista, né? A gente está vendo assim que ele está em 1920, né? Então, de acordo com o âncora aqui, a gente está iniciando esse podcast e a gente pede a você que vai escutar esse podcast essa semana ainda, né? Então, que você coopere aí com tudo que está acontecendo no país para que a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível. Então, fique em casa neste momento, né? E não deixe de fazer as coisas. Se você é violinista, né, Ângelo e Thiago, procure treinar um pouquinho mais, procure... Né, limpar as cordas com álcool gel e tal. Isso, limpar as Tem cordas 14 podcasts aí para vocês ouvirem. 14 não, 15, Ângelo. Você 15, tá no passado. 15, 16, subiu. é. Não, é que subiu um. Ah, tá, subiu um hoje, verdade. Entendeu? Então, Perdão. Então, já que a gente está com coronavírus na sala, então vamos começar esse podcast, você que está nos escutando agora. Então você pode escutar esse podcast, compartilhar com todo mundo e escutar ele em qualquer plataforma. Tá? Breve a gente está estudando uma forma, hoje a gente está fazendo uma gravação também ao vivo para ver se fica interessante, né, para a gente soltar no YouTube também, mas em breve a gente quer fazer com que as coisas funcionem ao vivo. Para que você tenha um acesso melhor a isso. Então, amigo do meu vídeo, 16º podcast. E o podcast de hoje a gente vai falar muito sobre captação. Captação. Boa. Será que essa captação... O que é que está acontecendo? Existe uma diferença entre captação numa placa, com a captação direta? Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre captação dentro de todo esse processo de som, que é muito complexo, apesar de a gente achar que é simples. Não é só plugar lá o seu P10 e tá tudo valendo, não é não, Thiago? Não, tem gente que, Então, tem gente que acha que é só milagre, é um milagre. Nossa, comprei um captador, tô feito. E às vezes o cara compra um captador e diz assim, rapaz, tá dando uma microfonia, rapaz, eu pensei que o meu som ia melhorar, tá horrível, rapaz, eu pensei que ia sair um reverb aqui direto do meu captador, e não é bem assim, né? Então, passando a bola aqui dentro da sala, nesse podcast, já que todo mundo está em casa, já que todo mundo aqui está no momento onde a gente está vivendo uma situação diferente, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre captação. E aí que você que já tem um captador em casa ou você está pensando em ter algum, pode procurar Ângelo Mendes aí com seu captador da MV elétrico, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas não basta ter só o captador. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais dentro do assunto que a gente está continuando do podcast número 15, que fala de uma forma mais ampla. Então, a gente vai passar a bola aqui. Quem quer falar primeiro? Hoje eu vou ser bem democrático. Tá demais, hein? Tá inspirado hoje. Vai ser bem democrático. Como o podcast passado foi bem misturado, a gente abrangiu todo o assunto, né?
Então esse vai ser mais filtrado, começar na captação, falar só sobre captação, é isso? Só para... Captação, E daí terminou o microfonação. assunto e passa para a próxima parte que cabo, né? E depois mesa, e depois caixa de som, aí seria isso a ideia? E depois o sonopresta, é isso? E depois o sonopresta. E depois o instrumento também, né? Isso também conta, Ah, o né? instrumento conta? Não Conta sabia, porque... cara. Acho que é isso que tá dando errado pra mim, então. Ah, entendi. Manda pra cá Mas pra eu fazer logo review chega dele. os 5 cordas aí, Aí, Thiago, ó, eu aí tô resolve. na expectativa de você, nessa quarentena, agilizar o processo. Mas Isso. esse vai ser o elétrico ainda, o 5 cordas só pro final do ano. Junto com o IVA. Pronto, já atrasou o negócio. Já era pra setembro, agora vai ser só, né, pra dezembro. Por causa do corona. Não vou arrumar a desculpa do... Espere até a Copa. Mas Cara, pra você que tá ouvindo o podcast aí, ó, que não tá entendendo muito bem o assunto, o Ângelo Mendes está fazendo pra mim um violino de 5 cordas. Porque na verdade o meu sonho sempre foi tocar viola e eu nunca consegui. E eu tô velho pra mudar de instrumento agora, então eu vou adicionar uma corda no meu violino. Meu violino vai ser um violinola, oficialmente, carinhosamente chamado assim. Na verdade, Vai. ele não aguenta mais usar o oitavador, então ele tá afim de ter a corda. Eu quero vender meu oitavador e fazer na mão, né? Isso, justamente. Entendeu? Então, gente, esse podcast a gente usou um momento aí para começar, para falar. Então, Ângelo, aproveitando aqui, já que eu virei o âncora oficial desse podcast, né? O âncora é aquele que afunda o podcast, não? Mais ou menos isso. Vamos passar. Ô, Tiago, já que a gente está meio democrático hoje, né? Vamos dar a voz à pessoa de mais experiência da sala, né? Vamos. Então, assim. Senhor Ângelo Mendes. Enquanto a gente ainda estava na pré-escola, você já estava fazendo violino. Então, por gentileza. Qual que é a pergunta? O cara que estudou o Kreutzer na primeira aula. Isso. Não, calma aí. A primeira aula que eu fiz com um professor, né? Porque o resto foi do Suzuki sozinho. Não vem querer desfazer o negócio, não. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso daí, é só voltar lá no podcast que teve uma participação especial do seu Teodomiro, né? E ele explica muito direitinho essa história aí do Ângelo. E vale a pena, né? Lá você vai descobrir um pouquinho legal. também sobre violino a quilo. Você já vendeu violino a quilo? Vai lá no podcast e você vai descobrir. Ângelo, então fala pra gente aí um pouquinho para que o ouvinte, e é até bom você também falar isso, porque eu tenho certeza que muitos compram o seu captador e às vezes te liga de volta dizendo assim, ó, o captador tá com problema, ó, o captador não tá funcionando, ó, tá dando chiado, ó, tá dando microfonia. Acontece isso aí, Ângelo? Bastante, né? Bastante essa situação, né? E a reclamação é por conta de não conhecer todo o conjunto de um equipamento de som, né? E aí entram as explicações. Então vamos começar no segmento aí do captador de contato, né? Tem outros tipos de captação. Vamos começar no contato. O captador de contato, ele capta a vibração do instrumento, né? A vibração do tampo. Então é o seguinte, se o seu instrumento tem muita madeira, ele vibra menos. Se ele tem pouca madeira, ou a ressonância que é criada dentro do seu instrumento, né, se é um violino de oficina, de fábrica ou de luthier, isso dá uma diferença brutal de instrumento para instrumento nessa vibração da caixa. Então o captador vai pegar essa vibração e mandar um sinal para a caixa de som. Ele não vai produzir, inventar um som, não. Tem gente que acha que o captador tem que melhorar o som do instrumento, né? Que teve uma situação nesses 10 anos aí que o músico retornou para mim e falou assim, pô, eu ouvi falar tão bem do seu captador, eu achei que ele ia melhorar o meu violino. Eu falei assim, jovem, eu não vou responder, mas eu vou fazer uma pergunta de volta para você. Você já viu algum microfone aí de cantor que ele canta desafinado e lá na caixa sai afinadinho? Só o microfone não, assim, tem que ter um programa, né? Só o microfone não.
E eu falei assim, isso não existe, assim, o microfone ele vai captar aquilo que o seu instrumento projeta, né? O seu instrumento ele tem uma voz, né, um timbre mais fechado, médio grave, ele vai projetar o médio grave. Se ele é um intermediário, ele vai projetar a característica do seu instrumento. Se ele é agudo, se ele é som aberto, ele vai produzir essas frequências. Ele vai projetar as frequências que o seu violino vibra. Aí uma dica, né, uma solução que eu dou para o cliente é o seguinte: se o seu violino é muito aberto, tem um timbre muito agudo, usa o Porque o captador do violino é lado aberto, esquerdo. como é isso? O violino é aberto? Vem descolado, ele vem descolado. Entendi. Tá. Vamos. Tá bom. Vamos mudar O pessoal tá passando, a sim, palavra. o pessoal tá passando O muito som álcool em gel aberto. no violino aí, viu? O som aberto é um som, porque tem violino que o som produz dentro da caixa. Parece que o som não sai para fora do violino, fica dentro da caixa. E tem outros violinos que o som é projetado para fora. Você sente que o som está no ambiente, não está dentro do violino. Então, o som aberto é esse que projeta para fora. Som fechado que o som fica mais dentro do violino do que para fora. Foi até bom você ter falado que som aberto pra mim era quando o som era mais agudo, mais estridente, não? Aí é... Brilhante, Não, não? isso, Mais aí é brilhante. Agudo, estridente, brilhante. Aí, tá Esse é o vendo? termo. É bom padronizar os termos aqui. Então vai lá, Sim, vai lá, legal, continue, boa. continue. E tem aí o som anasalado, que tem luthiers que usam o termo de voz argentina, né, enfim. Então Voz tem essas argentina. características do instrumento. Não, voz argentina. Por que voz argentina? cara. É aquele violino que tem... Sabe quando você coloca a mão no nariz, assim, conversa? Tá, mas Ele tem um coitado som... dos argentinos, velho, por quê? Por quê, velho? É da escola argentina, a voz anasalada? Pode ser uma característica de Não. violinos fabricados na Argentina, né? Porque eu já escutei que vários violinos de Guarneri tinham a voz anasalada. Você não sabia que o Guarnieri era argentino? Eu não sabia disso, entendeu? Então, Mas tá, então vamos considerar isso aí. vamos tirar ele da linha de raciocínio hoje, senão daqui a pouco ele vai estar falando do Não, raspinho que ficou no podcast número 1. Vamos lá. E aí, então assim, considerando a característica do som do seu instrumento, o captador ele vai fazer a projeção desse som, tá? Ele vai mandar para a caixa o que ele está recebendo de vibração. Ah, tá, lembrei que eu estava falando. Se o violino é agudo, então eu recomendo que você use do lado esquerdo do violino, onde ficam as notas graves e a barra harmônica do violino. Se o violino tem um timbre mais fechado, mais grave, então eu recomendo que use o captador do lado direito do violino. Tem violinista que eu já vi que usa o captador de ponta cabeça, captando o fundo do instrumento. Eu já vi isso aí também. Então, assim, o fundo do instrumento, ele trabalha mais as frequências média e aguda, tá? E o tampo, as frequências mais médio grave. E vai do que o músico gostou. Ele colocou no fundo, gostou do timbre, ficou melhor que o do tampo, fica aquela posição. Mas aí vem uma pergunta, a gente aproveitando. Mas aí você está falando só da captação direta. Se o cara tiver um pedal, aí depende de onde ele coloca esse captador? Depende também, porque o pedal vai receber assim. O que eu penso... Mas aí o pedal o cara não pode regular o grave, médio, agudo? Se tiver regulagem, Tá. sim, mas mesmo assim não é assim um negócio que vai mudar o som do captador, não. Eu estou considerando que a melhor coisa que o músico faz é achar um posicionamento no instrumento que o som já venha o mais limpo possível tenha que mexer pouco. passar para a parte de processamento. O mais limpo natural, para depois vir para pedal, mesa e tal. Tem uma violinista aí da cidade do Thiago, até a Camille, ela usa o captador lá na frente. Nunca entendi aquilo lá, muito doido, né? Como Ela ela usa lá na frente? Ela usa perto Por que lá na frente? Sabe, na sabe cravelha? quando você vem para a terceira posição e aí você apoia ali o pulso na terceira posição, na curva de Sim, cima do ela violino? usa ao contrário, ela usa na curva Ela ao usa contrário.
Isso, ela usa do lado esquerdo ali no caso, mas lá na parte de cima, a curva de cima, né? Do Eu selo nunca tinha dele. visto também, não. Eu já vi, né? Ela não é a primeira, não. Eu já vi aí uns 3, 4 anos assim. Fica legal o instrumento, ótimo, né? O som que ela tá gostando, captando ali, isso aí. Porque assim, quanto mais próximo do cavalete o captador, mais a madeira vai estar vibrando, então vai jogar um sinal mais amplificado para a mesa. Quanto mais longe, é menos vibração. Né? Se você usa um recurso de pré-amplificador, né? Um direct box, não tem assim aquela exigência do captador estar perto do cavalete. Porque por que eu não tenho? Até o pessoal pergunta para mim, Anjo, por que você não tem uma linha de captador que coloca no cavalete? Né? Aqueles que pluga ali no pezinho do cavalete e tal. Eu começo pelo fato da durabilidade dele ser menor. Segundo, às vezes chega o captador na casa do cliente, ele vai tentar colocar ali na lateral do cavalete o captador e quebra o cavalete, aquela pontinha, aquela curva que faz no cavalete, Tá quebra. falando daquele que Aí põe ele vai, dentro do no pezinho daquela ali, né? perninha ali, Aham. isso, naquele pezinho ali. Dentro do Czinho. Isso, Isso. porque tem diferença, tem cavaletes, mas você vai pegar um Albert, ele é bem mais baixo, a abertura ali é fechada. Às vezes o violinista não levou para o luthier fazer um ajuste ali, ou abrir um pouco aquela região, e ele vai querer colocar ali, vai quebrar, pode quebrar o sensor ou pode quebrar o cavalete. E sem contar com essa questão, que vai passando o tempo, esse fio, ele vai ressecando e quebra, e você perde o captador. Então eu não uso por esse motivo. Eu poderia até lançar. De fato, com menos cabo, uma das coisas que eu gostei no seu modelo de captador é exatamente o fato de não ter nenhum fio para quebrar, né? Porque é um fator. O captador, sempre quando ele tem um fiozinho que começa a dar problema, começa a fazer crack, cara, aí depois disso nunca mais fica a mesma coisa. Ele começa com mau contato, dá aqueles pipoca, aqueles estouro. É. Né? Porque a solda fria, né? Estourou a solda ali, ou o sensor trincou. Que foi, eu desenvolvi esse captador, foi justo esse motivo que aconteceu aí com 6 captadores que eu tive. Todos eles importados. E Aconteceu o comigo último também. que eu tinha adquirido foi um da Yamaha, fiquei na mão no show que eu fui fazer em Foz do Iguaçu e foi aonde eu falei assim, não, chega, né? Não vou atrás. Não tinha nem a outra marca para comprar. Eu já fiquei na mão com o carro também, acho que eu vou começar a fabricar os meus carros. É isso aí, Thiago. É assim que começa. Mas geralmente E diz aí, que isso aí é daquele pessoal assim que deixa para abastecer depois que a reserva quita. E subiu Aí toda fica a no sujeira prego, né? do fundo da. Fica no prego, né? Não, Do o cara tanque, é um né? MacGyver, Do bicho. Ele bico. fala assim, não, cara, quer saber? Meus captadores importados são todos dando problema, eu vou fazer o meu captador. Não, andei de ônibus esse dia, não foi legal, eu vou fazer o meu ônibus, né? É mais ou menos isso. Já pensou? Já, eu acho que toda invenção do mundo acho que partiu desse princípio, né? A roda, o fogo. Você, eu tô passando frio aqui, rapaz, deixa eu esquentar a mão aqui, pegou fogo na mão do cara. Rapaz, na verdade, assim, eu tenho a teoria em relação a isso, de que tudo disso que começou, além de ser uma necessidade, sempre foi visualizando a economia. Ou seja, eu vou inventar a roda porque eu preciso chegar mais cedo para vender mais rápido que o outro e ganhar mais dinheiro. Pode crer. Eu vou inventar, entendeu? Então, nesse processo, a base econômica geralmente é isso, né? Ela que dita a cultura em vários aspectos, se a gente for olhar friamente e economicamente. E você vê o Ângelo, ele é na sala o único cara que tá com 2 microfones caríssimos pra gravar uma coisa só. Justamente, entendeu? Super, Assim, cara. quer ver uma brincadeira assim muito interessante? É só um paralelo. Por exemplo, a gente tem os ingleses que são ditos o povo mais pontual do mundo, não é isso? Sim, O inglês não tem essa tem essa cultura? fama, tem essa fama. Antes da Revolução Industrial, os ingleses eram tão atrasados quanto os brasileiros. Mas o que aconteceu? Na Revolução Industrial, eles usaram os trilhos de trem. Só que na época só existia um trilho para 2 trens. Se o trem atrasasse 1 minuto, o que acontece?
Ia ter um boa. grande acidente. Um encontro, né? Um grande encontro. Então, o que acontece? Eles introduziram isso na cultura, de não atrasar. Então, ou seja, eles criaram uma cultura através de uma necessidade econômica de expansão mercadológica. Mas é isso, ó. Por que eu fiz um às vezes captador é sem cultura, fio? né? Para não quebrar fio, eu tenho um captador por muito mais tempo. Essa Eu acho foi que a também, lógica. mas Assim, ó, assim, eu não eu quero também- ter mais dor de cabeça com o captador. Foi Eu o posso- primeiro ponto que eu Sim, decidi. mas eu vejo mais um ponto aí muito interessante. Então, você está tocando na praia, aquele ventaral todo. Imagina você tá com um captador ao estilo microfone na praia. Ah, não dá, cara, não dá. Quando Lapela, se né? toca a céu aberto, cara, se você estiver usando o microfone, é um pesadelo, cara. Você fica torcendo pra todo mundo morrer de calor, pra não dar um ventinho, né? Porque se der um ventinho, sai nas caixas de som assim, ó. Justamente, Mas é entendeu? igual em casamento, né? No espaço aberto, né? Você está fazendo um casamento lá na fazenda, é passarinho cantando, é o cachorro latindo, é vento, Então, assim, dentro aquela dos situação. estilos de, Então, dentro esse dos estilos de captador- captação, eu acho que o que tem sofre menos interferência é realmente o captador de contato. Mas ele tem Isso. vantagens e desvantagens, né? A única desvantagem que eu vejo no captador de contato, a única, é ele não captar muitos harmônicos do instrumento. Ele não Porque tem ele fica porquê. menos versátil, né? Nesse caso. Por exemplo, ele não serve para uma gravação em estúdio, né? Porque ele está captando uma região do violino limitada. E não tá, agora, o que sai de dentro do violino, já sai aí uma mistura de todas as notas, né, que sai para o ambiente. Ali você tem os harmônicos, né? Agora, o captador de contato, ele vai captar a vibração do timbre ali do seu instrumento e só. Né? Eu vejo nesse aspecto aí é o único ponto negativo. Né? Mas você vai usar pedal, uma pedaleira, vai tocar num lugar que tem barulho, isso aí você já não precisa ter dor de cabeça. Né? Ele vai estar super filtrado. Cara, essa semana, Mas- ajuda a gente com o negócio aqui, Ângelo. Isso deve ser uma pergunta que aparece para você toda hora. E eu vou perguntar porque apareceu para mim, eu quero saber. Esses dias chegou, eu recomendei o seu captador para alguém e a gente sempre tem uma experiência muito boa, né, com as recomendações e por isso que a gente continua. E aí chegou o captador para uma pessoa, ela comprou e tal e nossa, tô ansiosa para chegar e não sei o que. Aí chegou lá o captador para ela. Aí ela ligou e me mandou um vídeo e falou assim: nossa, tá um barulho horrível aqui, tá fazendo bom. E ela até escreveu, eu achei massa, porque ela não me mandou áudio, ela escreveu bom. Eu imaginei. Ela escreveu assim, Aí eu falei assim, tá fazendo ruído aí? Ela falou assim, tá fazendo um Hummels. Aí eu falei, o zagueiro da Alemanha, o Hummels, né? Aí ela falou assim, não, tá fazendo um barulho e tal. Eu falei, filma aí o barulho e me manda. Aí tava fazendo, de fato, tava fazendo um tan. Aí eu falei pra ela, eu imagino que isso deva ser energia, né? Porque no Brasil é meio embaçado esse negócio de energia, você vira e mexe tem interferência e tal, né? Eu falei, isso aí deve ser falta de aterramento, alguma coisa parecida. Tenta ligar em outra tomada, em outro lugar. Aí ela falou assim, não, liguei em todos os lugares. Eu falei, em todos os lugares da sua casa? Ela falou, Eu falei, não, então ligue em outro lugar, né? Não adianta ligar em outra tomada da mesma casa, né? Que tá na mesma rede. Aí ela ligou na igreja dela lá, disse que o barulho diminuiu bastante, que quase zerou, e aí depois ela colocou um transmissor sem fio e disse que resolveu o problema. E isso pode acontecer, como que faz para resolver e tipo assim, por que acontece isso? Essa é uma pergunta minha, vocês que lutem aí pela pergunta de vocês. Tá, eu vou dar uma situação que acontece aqui no meu ateliê. O Ivo tá quietinho hoje que ele tá com sono, gente. Eu tenho uma caixa aqui, uma Laney, uma caixa de violão acústico. Eu E tenho uma aqui aqui tem- também, como é? Rapaz, eu esqueci até o nome que é assim. Edifier. É uma dessas assim que deve ter 2 watts de potência. Então é um fone de ouvido, você E tá achando e que é um tá caixa? falhando, né? É mais ou menos isso.
E Eu tem gosto dia, assim, né? O cara rapaz. tira onda, não, hein, Thiago? O cara tira onda assim, né? Não, Dando acabou- pra fundo, acabou a com uma humildade caixa nesse lá, negócio. né? Acabou a humildade, o cara se orgulha da humildade, né? Não, eu tô falando que assim, a caixa é a caixa. Só que tem dia, não depende de ser a caixa, pode ser a melhor caixa. Eu tenho aqui no ateliê a central de alarme e a central da cerca elétrica. Isso é terrível. Porque Rapaz, a cerca interferência vem tudo para a caixa. interferência. Eu não preciso nem ligar o captador. Eu ligar a caixa já tá entendeu? O goleiro aí, ele já vem, O Rummels, né? o Rummels. O Holmes, é. Então é o seguinte, isso aí é aterramento. Ah, o captador de aterramento, fala assim, o captador tem aterramento ou o sistema de som tem que ter aterramento? O captador tem que ter um fiozinho para você Aí ligar na terra, na grama. Então, assim, Não, um dia eu teve uma situação que eu falei assim, viu, você tá andando num dia de chuva aí, o negócio tá fechado, você prefere ter um aterramento em você ou um aterramento num prédio próximo de você? Então é o seguinte, o aterramento eu vou colocar na casa, tá? Para filtrar aqui a rede, né? Tirar essa interferência da rede e eu poder ligar aqui um equipamento de som, e esse som ele tá silencioso, ele tá filtrado, não tem interferência externa. Agora, quando você tem esse sistema aterrado e você coloca um instrumento, um captador, um microfone e está dando interferência, aí tem que analisar. Isso aí é problema do equipamento. Pode ser... É que o captador ele não tem componente eletrônico dentro dele, né, alimentado por uma energia, né, por uma bateria, por uma pilha. resumindo, não justifica Então, colocar essa não culpa no justifica. captador. Correto, não tem como. Agora sim, é um sensor, independente dependendo do ambiente que você está, esse sensor ele capta frequências externas. Nós estamos aí bombardeados por frequência de celular, rádio, televisão e modem, tudo quanto é tipo de frequência, tá? E ele capta essas interferências, né? É um sensor. E dependendo de como você está usando ele, o cabo é um outro fator que dá muito ruído no som, né, na caixa de som. Tem que analisar por que usando vários o mesmo som, ajuda eu aqui a organizar as ideias na minha cabeça. Por que usando o mesmo sistema de som, está no mesmo lugar, está no mesmo minuto, assim. Aí se você usar com cabo, às vezes dá ruído e com o transmissor não dá. Porque o transmissor ele tem um filtro dentro dele, né? O circuito lá ele tem um filtro já para tirar essa interferência externa. Entendi. E tem Ele alguma tem- coisa só que que esse faz filtro- isso sem ser, por exemplo, tem um tipo de fonte, alguma coisa que você pode usar para resolver isso sem precisar ter o transmissor sem fio? O Direct Box, no caso, para você usar depois do captador, né, um equipamento seria o Direct Box. Pronto. Se eu usar um Direct Box, ligar ele no seu pedalzinho lá, ele diminui o ruído. Diminui, não zera. O certo é você diminuir o ruído na fonte, que é a energia, certo? Que é o Sim, na energia do estabelecimento. local, né? Isso. Um exemplo, eu fui tocar num casamento, o pessoal da foto, filmagem lá veio reclamar que tá dando interferência na gravação lá, tava dando ruído na gravação deles. Eles estavam usando uma mesa nossa. Aí desligamos o equipamento, o teclado, o violino, todo mundo. E aí veio reclamar de novo. Falei assim, então, calma aí, então não é o equipamento. Não, tá tudo desligado. Aí eu fui procurar, né? Aí eu fui lá na mesa, na salinha de som da igreja, e eu vi que tinha uma cerca elétrica lá. A cerca elétrica ela gera uma frequência, né? Um sinal de um pulso elétrico que gera uma frequência que dá interferência. Peguei e desliguei a cerca elétrica, resolveu o problema. Né? Liguei o som, o cara gravou no silêncio, limpinho, bonitinho, nós tocamos lá limpinho, bonitinho. Acabou o problema. Acabou o problema.
Então tem que considerar tudo isso antes de achar que o problema é o equipamento que veio com defeito. É por isso que eu estou perguntando, porque às vezes a gente fica... E não só no caso do seu captador, mas no caso da maioria, né? Porque é tudo passivo geralmente, né? Não, porque assim, ó, se está acontecendo a situação que não tem aterramento, você pode colocar microfone, qualquer outro captador, vai dar o ruído. A não ser que seja um sistema ativo, né, que tenha um filtro, mas esse filtro precisa de uma alimentação para fazer esse corte de frequência, esse ruído, essa interferência. São componentes eletrônicos que vai pegar isso aí e limpar. Não tem como fazer isso no sistema passivo. Passivo é quando não tem energia alimentando. Não tem bateria, não tem pilha, nada alimentando o captador ou o microfone. Vamos pegar o microfone condensador. O microfone condensador ele precisa de energia para alimentar o circuito que tem dentro dele, que você vai usar lá na mesa o Phantom Power, que a função dele é mandar 48 volts lá para o microfone. E aí, nesse circuito, ele tem um filtro que vai tirar essas interferências aí ou diminuir, né? Melhorar, né? Diminuir aí o máximo possível. Agora é o seguinte, Thiago. Pode acontecer, tá? Pode acontecer, um exemplo, o jack do captador. Foi o AC1 ou o AC4? AC1. Você lembra? O AC1. É. O AC1 é um jack blindado. Não tem... Eu faço todos os testes aqui na interface, direto no cubo e numa mesa de som antes de mandar o captador para o cliente. Testo um por um e vejo se está tendo hammer ou interferência. Porque se tiver, como eu tenho aqui explica para o pessoal que é um hamster. O hamster é esse ruído que o Thiago relatou aí, esse tum, né, bum, aí, rum, aí, vários, né? É o Hummels. É o Hummels. Então eu faço os testes. Pode acontecer, né, de o jack, como eu não fabrico o jack, não sou eu que fabrico o jack, é onde vai entrar o cabo ali, né, aquele plug ali. O jack cromado. é o buraquinho onde entra o cabo. Correto. Jack. Senão o pessoal vai pensar que é aquele desenhozinho, sabe? O Não, Jack... aquele desenhozinho que tem uma música, então. Eu não assisto desenho não, cara. Ah, entendi. Tem criança em casa e não assiste desenho. Eu não tenho, Só foi assistir Frozen no cinema. Fui, cara. Nossa, tinha muita música, cara. No 10º minuto de filme eu tava desesperado já. Meu Deus, em 10 minutos tocaram 4 músicas, velho. Era um musical, quer dizer, é um musical. É um musical. O cara vive de música e não gosta de um filme musical, rapaz, é difícil, hein? Ah, não, musical não dá, cara. Musical não dá. Nós estamos falando sobre captador. Esse captador é muito bom. É cantado, é narração cantada. Tá. E aí o jack é onde põe, então você faz o jack blindado e tal. Eu uso o jack blindado. Já para não ter esse problema com interferência, entendeu? Já é blindado. Para não ter esse problema. Ele tá comendo pastilha de raspilho, viu? Tá, eu tô vendo. Não, rapaz, aqui tem... Sobrou uma gosma de bom que isso vai verniz. aparecer no vídeo também. Vai, porque tá gravando. Ver isso no vídeo. Eu sei aqui, ó. Tem azeitona, tem queijo, tem salame, tem... Que é isso? Aqui. O cara não foi no happy hour, veio até o cara, velho. Justamente. Isso aqui é coisa da patroa, da digníssima. Entendi. Belíssimo. Então é o seguinte, a captação é isso, a interferência é isso, o Thiago. Tem que analisar. Pode ser sim o captador. Não vou descartar e tipo assim... E pode ser várias outras coisas, captadores... como cabo, mesa, canal, por exemplo... Por isso que o Thiago pediu, uma medusa pra da testar vida. em outro lugar. Como é que é? Por isso você pediu para testar em outro lugar, né? Para ver se... Foi, exatamente. Porque podia ser um monte de coisa. Ela até falou para mim, não, acho que pode ser o cabo. Eu falei, eu acho até difícil, sinceramente, que seja o cabo, porque o cabo, geralmente, ele não fica dando chiado direto, né? O cabo não dá hammer, né? O cabo, ele dá mau contato. Ele dá, mas ele dá também, dá interferência. Mas é muito raro, bastante, né? Ou não? Depende do cabo, depende da qualidade. Não, se for um cabo bom, eu acho difícil. Por isso que eu falei, não, às vezes é mais provável que seja energia. Porque energia é assim, ó. O cabo pode ser o problema, mas geralmente a energia é o problema. Porque no Brasil a energia é horrível, né? Então, tem dia que tá um silêncio. Eu ligo a caixa, ela tá quietinha.
Não tem ruído nenhum. Você pode aumentar todo o volume dela, ela está quietinha. Se eu voltar daqui 1 hora, ela já tá gritando. Por conta essa oscilação aí de energia nossa, né? O certo seria usar um estabilizador, ali um filtro de linha, mas acontece que nenhum filtro de linha vendido no Brasil foi aprovado pelo Inmetro, né? Já começa por aí, né? Você vai comprar um filtro de linha, nenhum passou no teste? Nenhum? Não existe nenhum? Nenhum. Hoje eu não sei, né? Isso aí foi 20 anos atrás? Não. Não, foi logo, 3 anos foi logo atrás. depois que ele começou a estudar violino, o Kreutzer. 1923. Então é isso, Thiago, em questão aí essa interferência desse hammer, essa questão aí tem que analisar. Agora, depois você passa o contato aí, eu quero conversar com ela. Eu sempre atendo o cliente da melhor forma possível, eu chego a mandar 2, 3 captadores, aí você manda um, tá legal, você manda o segundo, tá igual, você manda o terceiro, tá igual, aí não é a captação, Exato. pode ter Se certeza. mandar o segundo eu já ia ficar meio Mas aproveitando isso daí, que no podcast passado eu até esqueci de complementar, quando eu fui falar de que estou fazendo uma pesquisa de equipamentos custo-benefício, a gente acabou falando só de cabo, né? E não era cabo que eu queria até falar. Eu queria falar mesmo de equipamento assim. Poxa, eu tenho um pedal de delay que custa R$3.000, mas eu tenho um que é bom. Não vai ser tão bacana quanto esse, mas funciona e custa R$200. Então é esse material que eu estou fazendo. É uma pesquisa aos poucos. Eu não vou ter oportunidade de testar, mas vou ter oportunidade de pelo menos indicar, ó, de acordo com vários que usam, né, de canais alternativos de guitarra, etc., usam esses materiais. Tem que testar. Quando você for falar assim, você usa o que os repórteres andam usando, de acordo com os especialistas. Isso, justamente, né? Obviamente, de acordo com os especialistas, não é, de cada setor. Então, esse estudo que eu estou fazendo vai demorar ainda, mas em breve, quem sabe, a gente vai disponibilizar ele no blog, etc., para que você tenha acesso a isso. Isso é bom, hein? Isso é bom, porque geralmente isso é caro pra caramba. Isso que é bom, porque, por exemplo, hoje você tem tem uma marca chinesa, eu acho que é Joyo, se eu não me engano, e tem muitos guitarristas falando muito bem, que eles já vendem um setzinho todo prontinho, deles mesmo, né? É o japonês ou chinês? Falam muito bem. Joyo, é chinês. Chinês, É né? chinês. Que funciona perfeitamente, né? E não são tão caros, né? Você compra um set de pedais por R$500, vem uns 5. Não, tem uma Tem marca, os da- depois você pesquisa Tem aí. os da Moyer também. É isso, tem os da Moer Justamente. e tem os da Nux, já viu? Nux também tem um material legal. Cara, eu comprei, Então, eu comprei um, porque a Nux trabalha com micro pedais. Eu comprei um Chorus pra mim, eu comecei a pesquisar Chorus, né? E eu já tinha meio que gasto quase tudo no oitavador, aí comprei uma fonte, ficou caro, aí comprei uma fonte isolada com 8 canais isolada, aí eu falei, cara, gastei todo o dinheiro, sobrou, tipo, sei lá, uma mixaria, e eu queria comprar um Chorus ainda, sabe? Aquele negócio, falar, não, eu tenho que completar, só falta o Chorus pro meu set ficar do jeito que eu queria. Aí eu comecei a procurar, um amigo meu falou assim, cara, procura uma marca chamada Nux, eles vendem uns mini pedais assim, ó. Eu comprei um... Sim, eu vi também. eu comprei esse pedalzinho, cara, eu não dei nada pelo pedal, falei, custou 150 conto, se não servir, já valeu, né? Mesmo que não servir, já valeu, porque foi baratinho pra caramba. Cara, não é que o bichinho funciona bem, funciona legal, eu consegui timbrar aqui, deu tudo certo. Pronto, morreu 160 e poucos, ficou uns 170 com frete. E ó, beleza, roda belezinha. Rapaz, o Thiago, quando eu vi quando eu vi esse pedal aí, sabe o que deu a ideia de eu fazer? Isso faz tempo que eles têm essa linha aí. Você quis fazer o seu próprio pedal porque você estava muito insatisfeito com os pedais que existiam no mercado. Quase isso. Mas, ó, na verdade era com mas antes violino, a gente- não estava insatisfeito com o violino na época. Mas para a gente não entrar no assunto pedais, que a gente vai entrar ainda nesse processo, né, que a gente está falando aí de sonopresta, a culpa toda é do sonopresta. Então, o que acontece? Eu só puxei esse item porque não ficou bem claro no outro podcast, né? Eu não queria falar de cabo, porque cabo eu acho que é uma coisa que você compra uma vez só e tem que ficar muito tempo com ele, porque você pode trocar 15 pedais e o cabo continua lá. Ou você vai ter que trocar 15 vezes cabo, vai ficar mais caro mesmo em relação ao custo-benefício.
É melhor você pagar uma vez só, que você só vai trocar em 20 anos, do que você trocar uma vez por ano. Sim. Que ao longo prazo você vai acabar gastando mais. Mas em pedais não. Hoje você tem tantas opções no mercado. Agora, claro que a gente tem um processo aí muito complicado pra gente. Às vezes funciona na guitarra, mas não funciona no violino. Isso é horrível. Né? E é só testando Esse é ruim. para funcionar. É só porque não testando, tem nada exatamente. desenvolvido especificamente para o violino, né? É projetado com por as exemplo, limitações tem e as características do violino, né? Tem um pedal. Aí você vai catando o pedal da vai Zoom, testando. Isso, tem um pedal da Zoom, o A1X, que foi feito para instrumento acústico. Para violão, né? E aí o cara lá diz, para violão, o cara diz lá, mas tem um set feito para violino, né? Pode ser até uma tendência da Zoom. Violoncelo. Mas, por exemplo, tem que testar, mas você não vê ninguém usando, entendeu? Você não vê ninguém usando. Então tem que E ainda testar. Mas é um assim, produto e ainda que você assim não vê não é ninguém muito falando precário também, também. Justamente. E não é assim, não é barato, né? Em relação a isso, não é barato. Mas Não é um negócio que é por isso assim, que a gente tá eu vou começando. fazer o teste e qualquer coisa eu gastei pouquinho, né? Justamente, até porque, assim, até quem toca violão acaba usando muito pedal também. Né? Acaba usando. Eu vejo vários em igreja, às vezes a gente vê vídeo de show, a gente vê vídeo de TV e tem cara no violão e tá com um set de pedais gigante na frente dele para fazer vários efeitos com violão. E a gente não vê muito isso no violino, até porque existe ainda muito preconceito. O cara, começou a usar um pedal, eu tô traindo o meu estilo clássico. Entendeu? Então é uma discussão boa, interessante, a gente respeita quem pensa assim, mas acaba que a gente não tem muita opção. Você vai buscar review, você vai buscar gente falando sobre, e a gente não encontra, entendeu? Até mesmo falando sobre captação, por exemplo, que a gente começou a falar sobre captação, se você vai lá no YouTube, você vai ver um bocado de gente falando de captação, mas de uma forma rasa. Né? Testei esse captador aqui, funcionou. É igual Instagram, né? Você só vê o lado bom, né, das pessoas, você não vê a desgraça, né? O cara acordando, a remela nos olhos, você vê só coisa bonita, né? Aí você vai no YouTube procurar coisa de violino, aí o cara tá usando um captador, aquele som maravilhoso. O cara não falou para você que ele tá usando um pedal, ele não fala para você que ele editou o áudio, ele usou um GarageBand da vida, ou usou um estúdio, entendeu? Aí você tá olhando lá e fala assim, nossa, esse captador aqui. Não, você tem que pedir pro cara, fala assim, não, mostra o som puro dele, eu quero ver o som dele puro. Eu vou defender os youtubers, vocês começarem a falar mal de youtuber aqui, velho. Eu vou defender os youtubers. Não falou de não, Deus, mas eu já sei que você vai falar de você. Eu então não tenho obrigação nenhuma de mostrar nada, cara. Eu quero que a galera ache o som bom. Quem quiser saber, que pergunte. Não, mas a questão é a seguinte. Mas fala assim, você não precisa contar o segredo nem a receita, mas fala assim, olha, pessoal, isso aqui é o seguinte, isso aqui estou usando aqui uns efeitos aqui, e não é o som, né, o original. Mas eu vou defender o seguinte, calma. Eu entendi o que a gente falou, é porque às vezes você entra num específico de review. Só sim. que o cara não falou que fez toda a edição para que fique... E o cara não... Assim, por exemplo, eu só vi até hoje, eu faço isso escrito e tal, no blog tem isso lá, mas eu vi até hoje só uma violinista que teve a paciência durante um ano eu acho que foram 4 cordas, ou foram 4 sets de cordas durante um ano, ou durante um semestre, não me lembro agora. Ela pegou 4 sets de cordas, gravou todos os estudos dela, com os 3 meses de cada um, e fez um review completo no final, mostrando o início, o meio... A evolução, né? A evolução das cordas, de como fica, usou na mesma posição, o mesmo microfone, usou tudo certinho. Ou seja, não é todo mundo que vai fazer isso. Às vezes o cara pega, bota a corda, tira 10 minutos a corda, bota outra, você não vai ter diferença nenhuma. Então, às vezes o cara faz um review desse e não mostra, o som puro desse captador funciona assim. Agora, se você colocar esse set de pedais ou colocar uma edição nesse programa, ninguém me mostra. Às vezes o cara tem um mini estúdio em casa e na hora que o cara colocou lá, botou uma mixagem, colocou um reverb, colocou um delay, pronto, que som maravilhoso. Aí o cara acha que comprou o captador, show de bola. Vai fazer a mesma coisa, né? Ou a mesma coisa, às vezes o cara compra um set de pedais e acha que vai funcionar, vai ficar daquele jeito, só que o cara não tem um cubo legal,
O cara não tem um cabo que funcione, ele não tem nada que, de fato, né, faça com que aquilo ali tenha uma qualidade razoável. Então, Outra coisa é você ter um equipamento e não saber usar ele. Usar Correto. os recursos que ele te oferece da maneira correta. Às vezes você tem um lá equalizador, mas não sabe mexer no equalizador. O que adianta você ter um equalizador? Tem Você um vai bocado de estudar as gente, frequências. né, Ó, assim, essa frequência sim. aqui vai trabalhar tal nota, essa outra vai trabalhar tais notas, tais frequências ali. Então você vai ajustar, meu violino tem essa característica, eu vou fazer a equalização assim. E outro detalhe, que eu vou perguntar isso para o Thiago também. Ô, Thiago, um exemplo, você está aí na sua casa, você vai fazer um som legal, você vai calibrar aí, vai alinhar o seu set de pedal. E quando chega ali no equalizador, a configuração que você deixou no equalizador é a mesma configuração que você vai usar em um outro ambiente? Ou você vai ter que Não, mudar? geralmente eu começo do zero. Você começa do zero, né? Geralmente eu começo do Porque zero. não é a mesma ambiência que você está, Exatamente. correto? Não é nem, às vezes, por Mas exemplo, acústica. vou te dar um exemplo. Às vezes eu uso os equipamentos de som que a gente usa nos eventos aqui, ficam aqui em casa, né? Porque a gente tem um espação aqui, então eles ficam num quartinho que a gente tem ali na lavanderia ali. E aí a gente usa, por exemplo, você pegar uma caixa da QSC, por exemplo, que é a marca que a gente costuma usar, que é uma caixa italiana muito boa. Se você colocar ela em cima do pedal, em cima do pedal, ó, se você colocar ela em cima do tripé, né, para ela ficar alta, você vai fazer um evento, vai colocar ela em cima do tripé, ela vai ficar em cima. Sim. Você regula as suas frequências de uma forma. Se você pegar essa caixa e colocar ela no chão, muda. Você tirar ela de lá de cima e colocar ela no chão, você tem que mudar a configuração do seu pedal equalizador. Por quê? Porque as frequências elas andam em caminhos, né? Então a frequência a mais alta, ela não é mais alta à toa, ela é mais alta que ela anda por cima, né? E a frequência mais baixa, ela anda por baixo. Isso tem a ver com o caminho. Eu tô explicando, não precisa fazer cara de interessado, que eu sei que vocês sabem disso. Eu tô falando pro povão que está nos ouvindo nesse momento. Peraí, Então- quem disse que eu sei? Eu tô começando nesse ramo agora, entendeu? Não, o Ângelo Mas tá com a aproveitando- cara de interesse ali. Não, mas só para finalizar, rapidinho. Aí Não, que eu mas tenho? mas é interessante. É que você está falando da caixa, mas eu não sabia dessa informação que dava tanta diferença Dá muita. de usar ela Pra suspensa você e ter de usar no noção, chão. para você ter noção, muitas vezes aconteceu comigo já. Eu mantenho a mesma configuração. Eu toquei num evento, por exemplo. Aí eu trago o equipamento para casa e falo assim: ao invés de guardar lá no fundo, eu vou colocar no meu escritório ali que daqui a pouco amanhã eu vou fazer um som. Eu ligo na mesma configuração da microfonia de grave. Por quê? Porque como eu coloco a caixa no chão, as frequências que chamam mais atenção ali, que vão funcionar mais, são as frequências graves, porque as agudas têm que fazer muito mais esforço para subir. E as graves, elas estão, né? Acaba saturando. Aí mas satura aí, o grave. Eu tenho que tirar o grave no equalizador. Mas aí que entra Pois a é. física, que a gente, Ângelo sabe muito bem disso, a gente às vezes esquece das ondas, Sim. né, que tem diferença das agudas e das graves. Tem muito. Né? Principalmente tem diferença, né? De como ela anda, como ela se sente, como ela se escuta. Então isso também E o próprio dá ambiente, diferença né? no ambiente. É Você é tá no igual o ambiente estúdio, aberto, você vai isso fazer vai um embora. Você tá no tratamento. ambiente fechado, ela fica rodando, ela rebate e volta. Não, e ela dá quando eu estou em uma- ambiente aberto, eu enfio grave no pedal ali que tranquilo, que o violino dá até um peso gostoso, porque a frequência se espalha tanto que não satura. Agora, num ambiente, por exemplo, a gente está fazendo um evento para 300 pessoas, num ambiente aberto, e num ambiente no mesmo tamanho, só que fechado, a configuração é totalmente diferente. E aí que tá o cara ter o equalizador e não saber entender que cada frequência é para alguma coisa. Então, por exemplo, quer ver uma dica aqui? Ele vai aprender no dia a dia. Ele Mas vai quer ver uma dica sentir de no frequência? próprio ambiente. Cada corda do violino não tem uma frequência? Tem. Sim. E eu passo o Para som com cada corda solta. nota de afinação, não Sim. tem? Tem. Quer uma dica para você nunca quebrar uma O lá, corda na hora que tocar? 440, né? Isso. Não, para você não quebrar uma corda, usa um afinador com frequência na hora para você nunca quebrar uma corda. Porque você nunca vai Na hora de ultrapassar trocar. as frequências. Não, Eu faço isso com os meus alunos. Eu tenho uma listinha com a afinação correta
né, com a frequência correta Isso. de cada corda, e aí ao invés de passar para a pessoa assim, olha, essa corda aqui é o Lá, e aí tem um monte de afinador que tem esse defeito, né? Ele aparece o Lá e a oitava, então aparece assim, A, Lá 5, 5. né? A4. Isso. Ele não aparece, aí a pessoa esquece de olhar o númerozinho e ela continua subindo. Aí às vezes mistura tudo. Aí o que eu fiz? Eu baixei um afinador, afinei o violino e passei para os alunos. Ó, esse Lá aqui 440, esse Ré aqui é tal, esse Sol é tal. Tá vendo que ele só lembrou do 440, né? Claro, o resto tá anotado, porque eu nunca olhei para essa listinha, na verdade. Não, eu que mexo com isso todo dia, eu decorei também. Eu só encaminho. É que já é quebrado, é que os outros são quebrados. Né? 196,5, tipo assim, sei lá. 200 e... bolinha. 600 e lá vai fumaça, é isso mesmo. Aí eu passo o númerozinho e aí a pessoa ela tem que chegar pelo número e não pela nota só. Isso, Tá certo. Isso é melhor. Então, essa é uma dica legal para quem não quer quebrar uma corda, porque às vezes não tem grana para repor, e na hora que tá trocando, tá lá poxa, peguei uma Eva Pirazzi, é hoje, aí vai lá e quebra milho, quebra lá. E foi embora R$150. Só em uma corda. Doído. Então é doído. Então se você que está escutando a gente quer essa dica, usa um afinador com frequência quando você trocar a corda. Não fique... Porque tem gente que tem essa besteira, né? Não, eu tenho ouvido, então eu vou afinar com o ouvido aqui. Cara, depois você usa o ouvido. Mas ali no momento iniciante, só para você não quebrar a corda na empolgação, mesmo que você tenha um ouvido 100%, usa uma frequenciazinha só para você né, não perder a atenção. Às vezes o cara perde a atenção na hora com a besteira, opa, joga um pouquinho mais e já foi. Então é importante isso. Mas voltando para todo esse esquema Pro captador. Pro captador, né, Ângelo? Você só vê um ponto negativo para o captador de contato. Aí a gente agora vai para um cara que usa o captador de tudo que é jeito, né? Tiago, você vê algum ponto negativo para o captador? Agora vamos ao seguinte, ele falou em evento, mas na hora de eu usar um captador dentro de um estúdio, e aí? Então, eu tinha começado a falar dos captadores que vai no cavalete, né? E não finalizei, só finalizar isso aí para... Você tem 2 minutos. Tá bom. Você foi generoso. É o seguinte, tudo que você faz, tudo que você coloca no cavalete, vamos deixar isso bem enfatizado aí, ele muda o timbre do seu instrumento, tem um efeito surdina que a gente chama. Tá? Então esse foi o segundo motivo que eu quis tirar a captação do cavalete. Né? O primeiro, de danificar o sensor ou o cavalete. O segundo, essa questão de mudar a voz do instrumento. Tem estilo mesmo, um jazz, ficou como quase que característica disso aí, por conta dos primeiros captadores que foram lançados, eles eram no cavalete e acabou ficando como uma referência àquele tipo de timbre, né? Anasalado, meio com surdina, abafado o som, né? Igual o Grappelli mesmo, vai pegar o Grappelli, pede para ele tirar o captador dele, o timbre do violino dele já vai ser outro. Na hora que ele tirar o captador do violino. Não, eu não então, consigo assim, nem imaginar qual que era o som original do violino do Grappelli. Pois é, você só ouve aquele som com a captação, você não vê outro som, ninguém conhece quase. E acontece a mesma coisa com o violão do Django, por exemplo, que eles tocavam junto, também tinha um som meio mascadão, fechadão, né? Isso, bem isso. Agora um outro detalhe, eu não vou usar qualquer sensor para colocar no cavalete, né, com qualquer frequência de sensor, tamanho do sensor, eu tenho que analisar tudo isso aí, porque é o seguinte, se eu coloco um sensor com frequência errada, vem aquele som de lata, aquele som rachado, aquele som agudo, aquele som que vem saturado. É aí que entra o estudo aqui de laboratório, que você testa um sensor, você testa uma frequência, você testa outro, você testa um tamanho, né, desse sensor, né, o diâmetro dele, tudo isso você tem que analisar. Para a hora que você for colocar no cavalete, né, você quer um captador que seja captado no cavalete. Né, tanto é que já, né, logo está saindo aí a próxima versão
com um duplo sensor aí, né, do captador. Eu não sei se vai ser o AC5 ou vai ser o AC4 Plus ou Eu acho que vai o ser AC4 Deluxe. o AC4 dupla embreagem. Vamos lá. Tô curioso por esse aí, viu? Eu falo sério. Pois é, Thiago, era para ter mandado, mas deu uma interferência aqui, né? Um hammer. Esse foi gerado pelo próprio circuito mesmo. Isso aqui não. Então eu tenho que resolver isso aí. Entendi. Eu tenho que Você filtrar tá na parte isso da aí. engenharia aí ainda. Na verdade é o seguinte: são duas versões que vão ser lançadas. Um com potenciômetro, outra sem potenciômetro. A sem potenciômetro já está certa, a pra prova galera já está saber, testada. o botãozinho Agora de você volume. aproveita e explica para os leigos o que é o tal desse ponto. Ponto, Que é ponto, ponto de- o ponto enciômetro. Potenciômetro ele é um resistor regulável que ele aumenta e abaixa o volume. Rapaz, é o seguinte, eu tinha dúvidas. Quando ele começou esse segundo momento, eu fiquei com mais dúvidas ainda. É um resistor regulável. Obrigado, cara. Se É eu soubesse que era tão simples. Eu tinha é o deixado o controlador tal de do volume. Tá? potenciômetro. É um botão de volume, gente. É um botão de volume. Entendi. É isso aí. Não, a gente explica, né? Porque é o seguinte, quando você fala, sabe que botão de volume, o cara fala assim, não, mas o que é um botão de volume? Ah, não, aí não. Então eu já explico todo o contexto para não ter outra pergunta, entendeu? Entendi. Então, assim, vai ter essas duas versões aí. Eu tô mandando aí um captador aí pro Bruno, o Thiago, e vou mandar esse sem potenciômetro, tá? Sem volume. Beleza. Mas com duplo sensor. Aí sim. Os correios voltando aí ativa, eu já envio ele. Aí, ó, assim que ficar pronto aí, ó, com potenciômetro, eu mando para você. Mas o que acontece? Ele tem essa opção de você usar o captador no cavalete. E não vai ser um fio fixo ali, que se você não quer usar o cavalete, você tem que amarrar o fio no estandarte. Não, ele vai ser removível. Ele é um auxiliar ali, você vai ter um plug P2 ali que você vai ter essa função de você tirar ou pôr. Se acontecer de quebrar esse sensor do cavalete, que também, né, a garantia vai ser bem menor do que o próprio corpo. Então, na verdade, mas ele vai você ser não um vai... extensor, né? Para ter É um mais extensor. um sensor. Você vai ter dois tipos de timbre, um captando no tampo, outro captando no cavalete. O E você pode ter o potenciômetro... terceiro timbre aí, né? Você compra mais um AC1 e enfia no embaixo do violino, aí você usa tudo junto, né? Isso. Não, aí é demais, aí é fanatismo daí, né? Pode ter um quarto, né? Botar na frente, né? Ué, É, já faz logo uma acústica perfeita aí. sim. O que vai ter potenciômetro, ele não vai ser um potenciômetro de volume, tá? Já deixar isso bem esclarecido. Ele vai ser um PAN. Esse PAN é o seguinte, Mas ele o PAN vai já passou, jogar... as Olimpíadas está chegando agora. O achei que você ia PAN falar do foi ano Peter Pan. passado. A função do potenciômetro vai ser jogar mais para a esquerda ou direita. Um exemplo, o sensor que está no captador, captando o tampo do instrumento, vai ser o esquerdo. Se você abrir girar o potenciômetro sentido horário, que vai ser o direito, você vai estar jogando a captação lá no cavalete. Se você deixar no meio termo, ele vai estar captando tampo e cavalete simultâneo. Então você vai ter um dosador ali de timbre. Você vai escolher, né? Que é isso, cara. Eu tenho orgulho demais de ser amigo desses caras, desses cientistas muito doidos aí. Mas a gente só conta o segredo depois que tem um seguro por trás, né? Depois Se que não fosse essas patentes aí, rapaz, você não tá lascado. E a gente faz de conta que entende, né? O que ele tá falando. Não, aí, eu tô fazendo cara aqui de ó. Um PAN, não sei o que, tal. Até hoje eu não sei o que é raspilho e Porque tem gente... Tem gente que vai comprar o captador, às vezes ouvindo esse podcast, fala assim, achei que era um volume, que é aumentar e diminuir o volume, porque ele não vai ter essa função de aumentar e diminuir o volume. Ele vai ter a função de jogar para o captador... O PAN é a mistura, na verdade. É a quantidade de mistura que você coloca de cada função, né? De cada captador. Porque ele é um captador de 2 em 1, né? Isso. Agora tem a opção, sim, na hora de eu fazer essa ligação do potenciômetro, eu fazer com que ele tenha a função de volume. Só que dele sobe e desce o volume dos dois simultâneo. Ele vai captar tampo e cavalete simultaneamente,
Aí você vai subir e descer o volume daí. Né? É uma engenharia. Seria uma outra versão. Mas você não vai ter desculpa. Rapaz, eu queria um captador que faz isso. Não, a gente tem esse aí também. Tem também. Eu queria um que faz assim. Não tem, mas semana que vem tá pronto. A gente pode estar mandando para você. Mas agora vamos fazer um asterisco aqui que é importante, que às vezes a galera compra o captador e a gente falando da captação e diz assim, rapaz, tá metálico, meu som tá metálico. O cara usa uma corda de aço. Bem lembrado, Luiz. Entendeu? O cara usa uma corda de arame que custou $3. Você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu comigo? Se o violino dele for fechado, não vai ter tanto problema. Mas se o violino for aberto, mais corda de aço, você lascou. O que aconteceu, Thiago? Desculpa. Então, sabe uma coisa que aconteceu comigo? É o seguinte, eu parei de me preocupar demais com corda, cara, com projeção de corda, porque depois que eu comecei a tocar música popular, eu comecei a usar muitos efeitos, e sempre usando pedal, sempre usando captador. Esse negócio eu quero uma corda que projete demais, eu quero uma corda que tenha som muito potente, não sei o que, deixou de ser preocupação para mim, porque eu sempre tenho um botão de volume para aumentar quando eu preciso. Então eu comecei a procurar uma corda mais equilibrada, uma corda mais doce, uma corda que me proporcione um som mais neutra. Uma corda melhor, tipo uma Fiedlerman, né, um negócio Isso por conta do seu estilo. Se você vai tocar um rock, algo mais pesado, você vai ter que usar uma corda mais agressiva. Isso vale para o violino elétrico também. Se você vai tocar um heavy metal, um negócio pesado, eu recomendo corda corda de aço. Mesmo assim é possível. Você vai tacar o pau em cima do violino, né? Mesmo assim é possível com uma corda neutra, eu acho, usando um overdrivezinho, você fazer esse efeito, né? Um pedalzinho para isso. É isso que é interessante, Thiago. O ponto negativo do captador de contato, que é os harmônicos, se você usar um reverb e usar esse outro recurso aí que você falou agora, que é o overdrive. O overdrive, né? Depende. Ele compensa esse acústico. Porque o que acontece? A vibração do tampo ela é muito menor do que a vibração que fica no ambiente. Sim. O som fica por mais tempo reverberando no ambiente. E o tampo ele corta isso aí. Você usando esse recurso do reverb, o overdrive e outros aí, você compensa. Tanto é que o som do violino fica seco. Se você pega o captador, liga direto na mesa, na caixa ali, toca, ele é seco. Ele não tem aquela reverberação ali, o som não fica por muito tempo na caixa. Você terminou a nota acaba junto com só parada do ar. Quando você coloca um reverb, você dá aquele tempero no captador de contato. Agora o microfone ele já tem esse ponto aí positivo, porque por mais que você acabou a arcada, o som do violino parou, só que ele não para de imediato, ele continua soando. Ele continua recebendo as vibrações que tem no ambiente, né? Isso, e até do violino, porque a caixa ela tá vibrando um pouquinho ainda, por mais que você parou o arco. E a corda também. E depois que o violino para ainda tem o som do ambiente. Exatamente. A corda também. E a corda também não para imediato. Tanto que quando você usa um pedal e você vai lá e toca qualquer nota, e aí você, poxa, ainda continua a nota, não, é porque a corda ainda está vibrando e ele está captando aquilo aí. Né? Mesmo se você não está passando o arco. E é esse o lance do estúdio que você ia perguntar, Ivo. Acabou que a gente fez uma volta olímpica aí e não terminou. Você ia perguntar da desvantagem lá na questão do estúdio, né? O estúdio, né? Justamente. E é exatamente essa questão do estúdio. Porque assim, por mais que quando a gente grava em estúdio, a gente procure um ambiente de isolamento, então você tem um ambiente mais abafado possível, muita gente não entende o motivo desse isolamento. Na verdade, o isolamento é só para controle do que vai reverberar fora. Não tem a ver com mudar o som do próprio instrumento. Então, você perde essa reverberação que tem no ambiente, mas a reverberação do instrumento você não perde. Da caixa do instrumento você não perde. Não com o tipo de microfone condensador, que é o que se usa em estúdio. Com o captador você perde. Então, você teria que compensar isso de outras formas.
Então, tem muita gente, eu conheço muita gente que grava. Eu já fiz esse teste, mas acabei nunca aproveitando isso nas gravações, porque não era o estilo daquilo que eu estava gravando. Mas muita gente no jazz, por exemplo, que usa os dois tipos de captação. Usa o captador do violino no cabo em linha e usa um microfone junto, e aí mistura os dois. Eu acho isso muito... É que no cabo, o captador ele está usando ali o recurso dos pedais, né? E aí o microfone ele está usando só o timbre natural do instrumento para dar aquela... Mas nem sempre só isso, viu, mano? Porque é o seguinte, quando você usa o captador direto na mesa, você tem um efeito de arco que ele só capta dentro do violino, ele não capta fora. Aquela mordida, aquele K que dá, né? Quando você faz algum tipo de acentuação, o captador pega isso muito bem. E o microfone, por melhor que seja, ele tende a suavizar esse tipo de coisa que é um pouco mais ardida, que tem a ver muito com a articulação do jazz e a articulação de alguns estilos populares. Então, essa mistura acontece mais por causa dessas consoantes no som, assim, esse K que dá, né? K, K, K. Né, esse ardidinho que dá nas acentuações, nas músicas. Então, essa mistura é legal, mesmo que não tenha nenhum pedal de efeito junto, porque não adianta você ter efeito num canal e não ter no outro. Você vai misturar os dois, um deles vai ficar sem. Então, às vezes você liga em linha mesmo normal. É que o condensador, ele já está pegando o som do ambiente, né? Porque você vai gravar no estúdio, ele tem ali um tratamento acústico. Né, para não sobrar nem grave, nem médio, nem agudo. Então, um tratamento ali para vir, né, já mais limpo possível, mais controlado, né? Então, assim, o condensador, né, o microfone condensador, ele está captando aquele som do ambiente já gostoso, aquele som natural do violino. E a captação de contato tá vindo o efeito. Às vezes você quer usar um efeito, um reverb, porque você não está numa sala de reverb, você não está no estúdio que tem reverberação, mas você quer usar. Aí você tem duas opções: usar o recurso do pedal, ou na edição você usar os samples, né? Sampler. Samples. Os samples aí que tem essa função de reverb, né? Então você tem essas duas opções ali de estar colocando esses efeitos, né? Só que você está tocando, um exemplo, no palco, você está no show em qualquer lugar, você não tem como carregar um estúdio, então você vai carregar pedal. Você vai carregar um sample, né, que é muito mais difícil você carregar um notebook, ficar controlando o notebook do que controlar um pedal. Mas o negócio é o seguinte, é que por mais que... Porque assim, eu já passei por todo tipo de captação de instrumento. Então, eu já usei microfone de lapela, tem algumas vantagens? Tem, principalmente em termos de gravação, tem. Então, quando você vai tocar num evento e vai gravar esse evento, provavelmente vai sair legal. O problema é que pega todo tipo de interferência. Então, se tiver em ambiente aberto, pega vento. Se você tiver em... Criança. Isso, se alguém falar perto, se você respirar... Cara, uma vez aconteceu um negócio comigo, eu vou contar aqui porque eu tenho as histórias, né? E eu não tenho... Isso já aconteceu já faz muitos anos, né? A pessoa não vai vir atrás de mim, né? Então, mas o que aconteceu? A gente estava num evento, olha que situação. A gente estava num evento e a pessoa da assessoria lá do cerimonial era muito inexperiente. E a gente estava tocando num casamento assim, de uma pessoa muito famosa, de um cantor sertanejo. E aí, era a hora da saída lá e tal, terminou a parte da cerimônia, começaram a tirar as fotos e eu dei uma olhada para a menina do cerimonial. E ela falou assim, ela fez um sinal para mim e falou assim, toca a música da saída. E a hora que a gente começou a tocar a música da saída, a outra que estava trabalhando com ela trouxe mais um monte de padrinho para tirar foto. Tipo, ela fez a gente errar, resumindo, né? Ela fez a gente tocar a música errada no momento errado. Eu olhei pro tecladista e falei assim, cara, que cerimonial cabeça de bagre, velho. E aí saiu na gravação. Então... Saiu, eu tenho essa lembrança. Aí se ligaram depois. A minha sorte é que eu não sou de falar palavrão, cara, mas eu soltei essa no microfone. Cara, que cerimonial cabeça de bagre, bicho. Eu não acredito que ela fez isso. E aí ficou gravado, assim. Eles me mandaram depois, o pessoal da edição do vídeo me mandou e falou assim, ó, cara, com os oferecimentos aí
do Thiago, né? E tal, e me mandou. Que mancada. Então acontece essas, né? Quando você tá usando o lapela, e você usa o lapela muito perto da boca, né? Porque a gente usa atrás do cavalete, então tem esses riscos. Aí já com o captador de contato não tem, então. Não, Mas a aparece. lapela Mas aparece a aparece, se tiver respiração. alto. A respiração, Não, mas você é tá muito ali. menos, é muito menos. Muito menos, cara. Ah, sim. É bem fraquinho, mas dependendo, o cara pega. Tem ajuste que é feito ali, dependendo da posição que você capta você mexer na boca, rapaz. Você bocejando, você respirando, sai tudo no som, sai tudo na gravação. É. É terrível. Você tá falando, Então, você tá assim, falando do são captador? aplicações Tá falando do diferentes. captador? Da lapela. Da lapela. O lapela capta tudo O isso. captador só se você bater no violino, né? Tem uns que então. eles não digitam, né? Eles martelam o braço do violino, né? Tem isso. Parece pianista. É mais ou menos isso. Mas assim, em relação assim para a gente fechar essa gravação sobre captação, tem mais algum item importante que a gente possa chamar a atenção? A gente falou um pouco do estúdio, a gente falou um pouco sobre ambiente externo, também igreja, ambiente fechado. A gente acabou falando um pouco também sobre alguns equipamentos, sobre interferência. Às vezes até essa dica do Anjo falou, às vezes se tiver alguma coisa elétrica ligada pode dar interferência, a gente não sabe, pensa que é cabo, pensa que é mesa, pensa que é o sonopresta, pensa que é o captador, pensa que é tudo e às vezes é uma besteira que está dando interferência. E aí vem uma pergunta para E outra, aproveitando aí, o Ivo, o pessoal que tiver, né, tá ouvindo, tem algum, entre em contato, né, se é uma situação que não está sendo resolvida, a pessoa usou em vários lugares, está com hammer, manda aqui para a MV Elétrica, a gente vai analisar, né, dentro de um período Mas você de está um falando, ano. Tá falando do mas seu, você tá né? falando do seu captador, né? Porque tem um monte de gente Eu tô passando por falando isso do com meu. captadores de outras marcas. E aí você Entendi. liga Não, você então manda é da- mensagem para assistência do seu captador, cara. Isso, do seu captador. Então aqui a MV Elétrica dá todo esse suporte aí, faz o Vitalício, teste. né? Se está dentro de um período de um ano, é mandado um captador novo. Né? Quando chega o novo, manda o captador que está com, né, o tal relato, porque já veio os captadores aqui que, tá isso, aquilo, chega aqui, eu faço todos os testes. E os testes que eu faço não é escondido não, eu ligo para a pessoa, eu falo assim, você vai assistir o teste agora. Tá aqui o seu captador, tá certo? Eu abro a caixa na frente dele, igual nós estamos aqui na transmissão por vídeo, eu abro a caixa na frente dele. Vamos fazer isso aqui. E aí eu vou mostrar para ele, olha, tá funcionando, tá perfeito, é assim, não tem hammer. E aí eu vou explicar. É melhor atender o cliente, mandar um captador a mais, tal, e tirar essa dúvida, do que ter, né, conversas aí que que não é o problema em si da peça, né? E a gente tenta resolver da melhor forma possível. Então assim, não basta ter só o captador, mas o captador já é o pontapé de entrada que já vai dar alguma qualidade no seu som. Mas ele não é o principal, né? Você precisa de algo mais e a gente vai estar falando também sobre isso nos próximos podcasts em relação a todo esse processo de captação até o mesário chamado sonopresta por alguns, né, Thiago? E uma coisa que foi falar também foi o instrumento, né? A característica em si do instrumento. Sim, Né? O captador vai estar captando aquilo que o seu a instrumento gente tem que soa. deixar bem claro, captador, ele vai captar o seu instrumento. Se ele for ruim, vai sair ruim. Se ele for bom, vai sair bom. Se ele for mais ou menos, vai sair mais ou menos. Não é mais, assim, a gente está falando de uma captação pura. Porque às vezes você pode compensar isso com pedal, pode pegar com a mixagem, com o computador, com um bocado de equipamento e você dá uma melhorada. Isso ajuda, com certeza. Né? Não quer dizer que também vai ficar 100%. Né? Então é importante a gente deixar isso bem claro. Mas falando da captação pura, né, do instrumento, isso é muito importante para que a pessoa saiba que esse processo inicial tem a ver também com o seu instrumento, tem a ver com todo o conjunto que você tenha. Né? Você tem lá um violino chinês de $10, você não quer que o som seja legal também dele, né? Então é muito importante tudo estar funcionando. Claro que algumas coisas compensam, né, nessa captação. Mas aí uma coisa que eu tenho cuidado, né? Eu tenho cuidado seguinte, que eu sou violinista, então eu acabo sendo crítico do próprio produto. Eu não vou
simplesmente colocar qualquer sensor dentro de uma madeira e ganhar dinheiro com isso. Eu estou sempre fazendo experiência. Lançou algo diferente, um sensor, né? Descobriram um outro tipo de sensor, outro tipo de cristal. Já estou comprando, já estou fazendo o teste, por quê? Para ter o melhor produto possível. Porque quando eu tive problema com essas outras captações, eu já aproveitei e falei assim, não, eu quero um timbre o mais próximo do acústico possível, mesmo sendo um captador de contato, mesmo ele perdendo os harmônicos, eu Isso é quero um raro, captador hein? que ele Isso é raro. seja que seja mais fiel ao timbre aveludado, equilibrado, né? Então, isso aí eu sempre preocupo, porque se eu for usar um captador num evento, é o que eu vou, né, prezar ali no momento. Não, eu quero um captador assim, né, que Agora, soa você falou assim. de isso, mas você falou de harmônicos, porque às vezes o cara pega, poxa, o captador do Ângelo vai sair bem os harmônicos. Só que o cara tem uma corda que não tem nenhum harmônico. Então Sim. é importante o cara entender isso também, que o harmônico também tem muito relação com a corda. Também. Entendeu? Também. É importante a gente lembrar disso, que a gente já falou em outros podcasts, né? Com a corda, com o cavalete, com o ajuste Uhum. adequado, com a barra harmônica funcionando direitinho, né? Mas a corda também, que às vezes você pega uma corda que ela é extremamente clara, mas não tem harmônico nenhum, né? E você tem essas cordas que são usadas para alguns estilos, né? E você tem umas que tem bastante harmônico. Então você não quer comparar uma cordona de aço com a Eva Perazzi Gold, que tem bons harmônicos, né? Excelentes harmônicos. Então é importante a gente deixar isso bem claro para quem está nos escutando. Mas tem mais algum item, Thiago, que você quer acrescentar em relação a esse assunto? Ou mais alguma história cabulosa? Não. Ó, só lembrando aí, Thiago, no podcast o 15, você comentou de a gente mostrar isso, né? Mas por conta do Correto. horário não foi Não, viável, né? mas aí o que, que eu vou fazer? Eu posso gravar isso e a gente Ah, mostra tá. do mesmo jeito. Então, o que eu queria acrescentar? Eu vou fazer o seguinte, ô Ivo. Eu vou gravar o uso do captador. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar o captador direto na caixa de som. Aí eu vou Puro. puro, direto na caixa. Aí depois eu vou ligar o captador nos meus pedais com o equalizador funcionando, o timbrado, né? Ou direto, direto no Direct Box? E é isso que eu ia falar. E depois eu vou passar sem direct box, depois eu vou passar com direct box. Eu vou fazer esses 3 testes, vou mostrar como que fica, qual que é o resultado. Porque aí vocês vão ver que o mesmo equipamento, o mesmo captador pode ter resultados diferentes dependendo do equipamento. Sim, Então, sim, sim. uma outra coisa interessante, se vocês ver lá no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo lá do AC1. A câmera, eu fiz isso de, assim, deixei a câmera 10 metros longe. Era um salão gigante, deu zoom, né, para aproximar o máximo possível, o máximo que a lente Que podia ele não queria buscar, aparecer, era a grande verdade. Mas Sim. tudo bem, sim. né? Porque é o seguinte, se você grava muito perto, sai mais o som do violino do que o som da caixa. Aí a pessoa fala assim, não, mas esse é o som do seu violino ou é o som do captador? Eu quero Isso. saber o som da caixa, o que está saindo na caixa. Por isso que eu deixei a câmera longe, bem longe, para ela captar mais o som do ambiente do que do meu violino. Tanto é que lá, se vocês verem o vídeo, eu vou colocando, conforme eu mexo no volume, eu coloco a porcentagem de volume que eu usei na mesa. 50%, né, 20%, zerado, tem hora que eu zero. Deixo só o som acústico, fica lá longe o som. Aí dou 20%. Então, ali dá para ver certinho a sonorização da captação, né? Agora, é interessante o que o Thiago vai fazer aí, você fazer um comparativo com 2 tipos de captações, né? E com um equipamento Justamente. diferente, E né? aí você vai terminar, Thiago, depois de você fazer essa demonstração, porque o nosso amigo Ângelo, que foi desafiado a tocar música, Lá né, vem, sabia que Frozen não ia 2, não passar. tocou. Ele não tocou a música. Eu toquei Frozen, você não falou qual que era? Não, a gente Ninguém falou falou que dois, era, essa tem que não, tocar falou, o Thiago Não. ainda cantou ela, não foi não, Thiago? Foi. Você ainda Foi. cantou, Ah, é? porque aí disse que a filha dele estava cantando.
Então ele vai terminar tocando a música Não, certa. você não pra faz, mostrar, né? você não faz noção, tanto que a minha filha ficou triste quando ela achou que ela ouviu uma coisa e ouviu outra. Puxa vida. Eu Pois vou é. estudar então aquela que não deu tempo de estudar e eu peguei no dia para gravar, não, um dia antes para gravar. Mas eu o procurei a áudio mais ele fácil. explicando, falando Foi inglês, ótimo, é a foi melhor ótimo, parte. foi ótimo. É. É a melhor parte. Sorte que não gravou com medo do podcast aqui, eu lendo um erro aqui, uma mensagem do iCloud, não do iCloud, não, do App Store, né? O erro falou assim, não, vamos sim. gravar esse negócio. Eu falei assim, você não grava esse em inglês, não, rapaz. É muito bonito. E de qual ouvir. que é, que eu vou ter que tocar então? A música que você estava cantando no podcast passado, que sua filha saiu do cinema cantando. Ah, beleza. Canta aí de novo pro pessoal saber. Não lembro. Como é que foi não. que sua filha não, saiu não lembro cantando? não lembro não. Não lembro. Esqueci. Aí você aproveita e termina, né, o podcast tocando a música certa, né? Então, gente, se você tiver alguma dúvida sobre captação, não escreva para mim, nem pro Thiago. Direto Não, pro Anjo. manda pro Thiago também. Direto, O Thiago, não. ele entende Direto muito pro mais Anjo. de equipamentos do que eu. Né? Manda para nós Então, dois. Eu e o Thiago, a gente... Eu sou só o âncora, né? Ó, Então, gente... Só que é o seguinte, só para vocês não acharem que encerrou o assunto de sonorização, porque a gente começou daqui do início a captação. Sim, começou do vai final, seguir. foi? É isso? Não, do início. Começou do início, Isso. certo. Do início da fonte, né? A fonte do som. Depois tem cabo e mesa, né? No próximo podcast a gente discute sobre isso aí. Depois tem o som e depois Cabe a gente mesa, pega... não seria interessante a gente falar da captação e entrar nos pedais ou falar mesmo dos cabos? Ah, mas foi falado... O Thiago vai gravar em relação ao pedal, que ele vai fazer demonstrações usando o pedal Cisne, então já vai acabar entrando essa parte aí. Entendi. A não ser que a hora que for falar da mesa, a gente fala alguma coisa do pedal, né? Entendi. E o som, e o som final, a caixa de som ali, né? Igual o pessoal às vezes pergunta, Anjo, da onde você gravou? Você gravou no estúdio? Os 2 últimos vídeos dos violinos elétricos lá, que tá lá no Instagram. Rapaz, eu tenho 2 monitorzinhos aqui, né? Assim, básico, de entrada. Um microfone Xing Ling. E gravei aqui no celular, não usei nenhum equipamento, não está editado, está gravado e qualquer dia vamos eu deixar faço bem uma claro live que o único mostrando. que tem estúdio aqui é o Thiago. Não, eu Thiago tenho, estúdio, eu tenho você 2. fica- É 2, né? É isso. Um em casa. Também. E pra gente ver assim como o Ângela está na era digital, né? Vocês estão vendo a agenda dele, né? Sim, tá ouvindo? Então- Tá ouvindo? Crac, 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 crac. Justamente. Então, gente, ó, só para relembrar que a gente fazer o jabá, a gente está chegando ao final desse podcast e é muito interessante você fazer o seguinte. Saiba que o podcast da gente está num tocador seu preferido. A gente vai chamar tocador, né, porque a gente está aqui em 1920. Isso. Né? De acordo com o âncora aqui no tocador preferido de vocês. Não, obviamente, de acordo né, com o você pode- radialista, que âncora aqui. Justamente, o radialista. Radialista. Então você pode achar o nosso podcast no SoundCloud, é só digitar lá, Meu Violino. Você pode achar também no Castbox, Meu Violino. Pode achar lá no iTunes também, digita lá Meu Violino. No YouTube também, digita lá no Meu Violino. Então, você quer escutar, a gente tem muito conteúdo que a gente já falou aqui, a gente já falou de cavalete, a gente já falou de arco, a gente já falou de violino chinês, a gente já falou de tantas coisas, e até de violino aquilo, se você ainda não sabe, a gente já falou também. A gente já teve convidados aqui falando sobre postura, falando sobre a saúde, que foi muito interessante, apesar de um barulho de um ventilador da captação, né, que a gente teve, né, falando de captação, né, não foi Era tão o bem cooler do captado. notebook. O cooler do notebook. Então, a gente tem aqui tantas histórias até de cavalete furado, que o Thiago... Quem mais tem história aqui é Thiago. Então Violino que foi chutado, aproveite, tem várias coisas. justamente, aproveite que você está no momento que você está em casa e às vezes está sem alguma coisa para fazer, escute os nossos podcasts, compartilhe os nossos podcasts, tem bastante conteúdo aí para você, para que você possa ter mais informações. Às vezes a gente peca e faz algumas besteiras por falta de informação. E aqui a gente está tentando te deixar, às vezes, você não ficar na mão. Poxa, você vai fazer um primeiro evento, comprou um captador e acha que está tudo resolvido. Não é só o captador, a gente vai te dar algumas informações para que você procure, para que você pesquise, para que você tire dúvidas. E aí você aproveitar, a gente tem aqui um expert em pedais na sala, que já usa em violino. Eu acho que poucos, como o Thiago, devem usar sets de pedais para tocar em eventos, etc. Às vezes a gente usa um pedal só,
às vezes a gente nem usa, às vezes a gente usa uma caixa, às vezes usa a mesa do próprio evento para fazer um efeitozinho. Então é importante a gente receber essas notificações. Procura a gente no Instagram, procura a gente no YouTube, procura a gente em qualquer um dos canais que a gente tenta responder. No Twitter também, né? No canal lá do Blog Meu Violino, no twitter.com/blog Meu Violino, você também pode interagir com a gente lá. Então tem todos os canais para que você fique disponível. E, além disso, se você quer um curso diferenciado de violino popular, Thiago Rosa é o cara, né? Olha ele, é o cara. Essa se você fera, galera. Justamente, se você quer um violino diferenciado, um violino elétrico, um acústico, captadores, né, e mais algumas outras coisas que o Ângelo está bolando, que é o nosso cientista da sala, né, nosso professor Pardal, então, né, da MV Elétrico, você tem violinos diferenciados, captadores diferenciados que... eu tenho uma viola gigante, ele tem um captador que vai funcionar no viola. Eu tenho um cello gigante, tem um cello, ele tem um captador que vai funcionar no cello. Mas eu tenho um cello grudado em cima do outro, ele tem um captador que vai funcionar para isso também. Então ele sempre... Se não tem, a gente inventa também. Justamente. Pode ficar tranquilo. Então, você quer um violino elétrico também diferente, para brincar, para fazer um evento, para ter em casa, etc. Do jeito que você quiser, ele também tem. Então, esse aqui é um projeto de podcast totalmente gratuito para você, que a gente faz com carinho. A gente faz para que você tenha acesso a informações de uma forma mais descontraída, através de uma conversa, que você pode escutar fazendo sua ginástica, pode escutar trabalhando, pode escutar no carro, pode escutar em qualquer lugar. No seu tocador preferido, não é não, Thiago? Tocador, é isso aí. Isso aí. Justamente. Então, esse podcast vai terminar de uma forma diferente. Onde agora a gente encerra, né, as nossas participações, né, Ângelo? E vamos deixar com um doutor em pedais, com um doutor em captação, com um cara que tem estúdio, Thiago Rosa, né? Ele, além de tocar o Frozen, correto? Né? Que o nosso amigo Ângelo enrolou na Embromation, na Enrolation. Né? Que eu tô até em dúvida. Não colou, não. Tô até em dúvida assim, se ele pegou de alguém tocando, né? Não, hein, Thiago? Não, eu acho que eu já ouvi aquele som em outra pessoa já. Outra pessoa gravou aquilo, com certeza. Aquele vibrato específico. Né? Então. Não, eu usei sim, tanto é que eu falei lá, eu usei como eu não achei um playback, eu usei de fundo, mas dá pra ver que dá pra ver bastante as desafinações. Eu queria ter uma desafinação dessa, não, Thiago? Não, pô, puto somzão daquele, o cara fala, não, faz essa falsa modéstia que reina aqui nessa sala. Justamente. Ele se orgulha da humildade. Não é que tá ruim mesmo, é que era melhor. Então eu falo isso porque já foi melhor um dia. Quem começou com Kreutzer, né, Thiago? Não, o cara quando começa com Kreutzer, ele zera a vida com 15 anos, ele vai fazer o que depois? Tocar a música errada de Frozen 2. A partir de agora eu vou tocar tudo zoado, que é pra galera, né? Aí não tem mais graça tocar certo. Você estudou os caprichos de rodeio, essas coisas? Eu falei assim, que é isso? Não, eu só conheço Kreutzer. Só foi até isso. Você que usou os caprichos de rodeio? Não, só o 24 Paganini, número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, só conheço todos os caprichos de Paganini, só isso. Nada de rodeio não sei nem o que é isso. Rodeio? Já ouvi todos. Conhece os caprichos de rodeio? As músicas de Barretos. Justamente. Então, gente, a gente está fazendo um primeiro teste também com esse. A gente vai tentar disponibilizar no YouTube essa gravação que a gente fez aqui também ao vivo. Né? Então vocês vão ver aí a gente rindo, o cara comendo, o outro enfiando o dedo no nariz, dando a tossida, tomando, nem sei se é café ou Coca-Cola. Jogando um FIFA ali, sei lá, o que você está jogando, Thiago? Justamente, o Thiago andando na casa, entendeu? Ligando uma luz azul. Ele tava não, ele tá. Ele tava jogando mesmo, ele tava nem prestando atenção no que você tava falando, entendeu? Então... Não, então, quando é o Thiago jogando, eu vou ter que arrumar uma coisa no próximo podcast pra fazer, porque o passado era Não, no passado o Ivo tava trabalhando, cara. Assistindo a Ana Maria Braga, né? Agora o Thiago desse tá jogando. Não, o Ivo de vez em quando dava umas risadas do nada, acho que ele tava vendo Todo Mundo Odeia o Chris, né? Mais ou menos isso. Então, gente, a gente chega ao final em partes a esse podcast, porque o Thiago vai dar continuidade aqui, ele deve gravar um vídeo também para emendar nisso daqui,
para fazer essa demonstração para vocês, e a gente termina o podcast com essa demonstração que eu acho que é muito importante você escutar e você passar também, para você entender, né, esses 3 passos: o captador direto na caixa, o captador no set de pedais, o captador direto no direct box e o captador usando tudo que tem direito para que você tenha uma qualidade de som e você entenda as diferenças desses captadores. E se você está escutando a gente nessa quinta-feira, nesse podcast número 16, né, continue tendo cuidados para que a gente possa terminar com tudo isso que está acontecendo o mais rápido possível e todo mundo possa voltar à sua vida normal. Mas enquanto isso, escute o nosso podcast, né, e não deixe de treinar, não deixe de ter uma rotina normal para que a gente consiga passar com isso com uma tranquilidade melhor. Né? A gente não é cientista, a gente não é biólogo, a gente não é nada aqui em relação ao que está acontecendo, mas escute o nosso podcast, que pode ser uma opção para que você, né, tenha uma informação extra. Mantenha a mente ocupada. A mente ocupada. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, no seu horário que você vai escutar isso, né? Não, Ângelo, você se despeça porque o Thiago vai se despedir depois. Horário, dia, mês e ano, né? Porque se você estiver ouvindo esse podcast aqui 30 anos, você toma cuidado, né? Os devidos cuidados com o que estiver acontecendo daqui 30 anos, beleza? Independente de qualquer coisa, gente, uma recomendação aí que é atemporal, lave a mão, né? Pegar em dinheiro, não põe a mão na boca, esse tipo de coisa. Minha mãe já falava isso, minha avó já falava e vale para sempre. Que dinheiro é sujo? Justamente. Então, vamos ter cuidado, né? Então, gente, até a próxima, até o podcast número 17, que em breve vai ser gravado. Mas a gente termina esse podcast em partes, né, Ângelo? Então a gente se despede e o Thiago continua, né? Thiago, bora lá. A sala é sua, né? A sala é sua e a demonstração é com você. Meu Ângelo, fica escutando aí para você saber qual é a música correta de Frozen 2, tá? E tá aí, no próximo podcast, a gente apronta uma para você. Então tá bom. Valeu. Você acha que você vai aprontar comigo? Você vai tocar no próximo, depois desse outro podcast. Isso. No 18 é você que vai tocar. Isso. Você já ouviu falar em dublagem? Se vira. Você vai ter que tocar. Você pode dublar, mas vai ter que tocar. Você já ouviu falar em cinema mudo? Já que a gente está falando em 1920. Então, gente, até a próxima. E a sala agora é só do Thiago, não é, Ângelo? Vai lá, Thiago. Falou. Até mais. Abraço. Vamos combinar um negócio aqui pra todo mundo ficar feliz? É muito feio jogar a culpa no filho, viu, Ivo? É muito feio, cara. Se você gosta da música, assume. Tipo, grava aí minha música preferida. Não fica jogando a culpa na filha. Grava pra minha filha, vai. Não, vem com essa não. Vamos lá, a música preferida do Ivo. Guardem essa informação. Frozen 2. Você gosta da Elsa? É? E como que a Floresta canta? Linda, né, a Floresta cantando? Ela tá chamando a Elsa. A Floresta tá chamando a Elsa. E a Elsa? O que ela faz?
fingindo e não vai salvar. Ah, ela finge que não vai salvar a floresta. Ó. Como que canta? Ela tá fingindo e não vai salvar a floresta. Entendi. Mas ela salva a floresta depois? Uhum. Salva, né? Entendi. Tá Ela bom. tá fingindo. E você gosta da música? Uhum. E da Elsa, você gosta? Uhum. É? Aham. Ela tá cantando. Ah. Então tá bom, né?